Olá, eu sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de Língua Portuguesa do 2º ano do Colégio Emaús. Então vamos lembrar das orientações. E hoje nós vamos começar com uma correção lá na página 102 do livro de português, tá? Acompanha aí comigo. Pega seu livro de português, seu lápis, sua borracha, seu caderno, se precisar de fazer alguma anotação. Está tudo aí com você. Estava escrito assim: como você se saiu no teste? Lembra do teste? O teste foi aquele dos animais que nós fizemos na última aula. Foi testado o seu conhecimento, se você sabe se aquelas informações que nós lemos, elas são verdadeiras ou se são falsas a respeito dos animais. Você se lembrou aí? Então, aí está escrito assim: acertou tudo, acertou mais da metade, acertou menos da metade. Então, você teria que marcar aí o quanto você acertou no teste, ok? E estava escrito assim, ó: quais animais citados acima você conhecia? Então, você tinha que escrever aí quais você conhecia, tá? Então, é uma resposta sua, uma resposta pessoal. Você escreveu aí o que você conhecia. Número 3. Quais desses animais vivem apenas na água? Então, aí, você provavelmente respondeu o golfinho. Número 4. Quais animais vivem tanto na terra quanto na água? Então, aí é o jacaré, o sapo, o hipopótamo e a tartaruga. Então, se você respondeu esses, você acertou, tá? E próximo, em sua opinião, por que o sapo andarilho tem esse nome? Aí, como você acompanhou lá nas curiosidades a respeito do animal, porque ele anda e não salta. Então, essa é a resposta do número 5. Ele tem esse nome porque ele anda e ele não salta igual os outros sapos. Número 6. Quais são apenas terrestres? Então, aí, os que são terrestres são o canguru, a girafa, o elefante e o homem, porque tinha um exemplo, uma curiosidade daquelas também com o ser humano. Número 7. E quais vivem pelos ares voando? Então, aí, era a áspia e a coruja. Eles vivem pelos ares. São animais que voam. E o número 8. Você sabe o que é um animal mamífero? Quais desses são mamíferos? Então, nós estamos aqui na aula de português, mas lá na nossa aula de ciência, nós aprendemos sobre os mamíferos. Você se lembra? Nós aprendemos sobre os animais, vertebrados, invertebrados, e nós aprendemos sobre os mamíferos lá na aula de ciências. Então, aí a sugestão de resposta do livro é um animal que se alimenta de leite e mama na mãe, são os mamíferos. Aí você colocou, com certeza você acertou. A girafa, o elefante, o homem, o canguru, os golfinhos e o hipopótamo, ok? Se por um acaso você esqueceu de algum, você completa aí, tá bom? Agora era a hora de produzir um texto. Então, você tinha que escolher 2 animais do teste e escrever o que você achou mais interessante saber sobre eles. Então, aí era um texto seu, você tinha que produzir, tá? E escrever aí da forma o que você achou mais interessante, o que você viu aí e gostou, se você pudesse ter um animal desse tipo, se você teria ou não. Então, aí você tinha que fazer da forma que você achasse melhor, tá? Você tinha que escolher aí 2 animais e escrever do seu jeito, ok? Então, cada um fez da sua forma. Agora, hoje, nós vamos falar sobre as vogais, tá? Então, as vogais
são normalmente uma das primeiras letras, né, que aprendemos assim quando entramos na escola. A professora, ela introduz as vogais. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre elas, sobre a importância delas, sobre o som e vamos reforçar. Às vezes você pode pensar assim, mas as vogais eu já sei. Mas é sempre importante reforçarmos tudo que já aprendemos, né? É sempre importante para fixarmos o conteúdo, tá bom? Então acompanha aí comigo, pega seu caderno se você precisar fazer alguma anotação, ok? Então acompanha. As vogais são fonemas, ou seja, sons formados pela corrente de ar que sai dos pulmões e passa livremente pela boca ou pelo nariz, fazendo vibrar as pregas vocais. As pregas vocais são um tecido musculoso localizado em nossa laringe, que tem a função de moldar os sons que produzimos quando nos comunicamos uns com os outros. As vogais representam o início da fala e da comunicação dos seres humanos. Os bebês, por exemplo, enquanto ainda não sabem falar, produzem sons na tentativa de se comunicar com as pessoas à sua volta. Esses sons são vogais. Você já reparou que bebê fala O bebê costuma, quando ele começa a emitir som, ele começa a falar as vogais, que são que eles conseguem, né? O som que eles conseguem liberar é os sons que parecem as vogais. Então assim, são as primeiras palavras que um ser humano fala, né? São as vogais. Eles estendem, às vezes até canta. Você já reparou? Você já conseguiu reparar algum bebê que fica tem bebê que fica assim. Continuamos aí. As vogais são muito importantes porque elas são do núcleo das sílabas na língua portuguesa. Elas juntam-se a outras vogais e as consoantes para formar as sílabas e as palavras das línguas. As 5 vogais são representadas pelas letras A, E, I, O, U, na forma maiúscula. E por aí, e por A, E, I, O, U, na forma minúscula. Então, nós temos aí as vogais maiúsculas e as vogais minúsculas. Como já dissemos, vogais são essenciais para a formação de uma sílaba na língua portuguesa. Vamos observar como elas são indispensáveis para a formação das nossas sílabas e das nossas palavras. Veja os exemplos a seguir. Pipoca. Então, aí nós temos o quê? 3 vogais na palavra pipoca. Pipoca. Então, o som da palavra, o som mais importante, o que diferencia a palavra é o som de quem? É o som das vogais. Bola, bicicleta, boneca, caderno. Então, aí nós podemos observar o som das vogais. Viu como as vogais são o mesmo núcleo de todas as sílabas das palavras? Agora vamos aprender sobre classificações das vogais. Elas podem ser classificadas por sua articulação, timbre e intensidade. Com relação à articulação, elas podem ser classificadas pelo modo de pronúncia das vogais, oralizadas, quando a corrente do ar sai dos pulmões e passa pela boca. Exemplo é a palavra água, quando nós pronunciamos. Nasalizadas, quando a corrente do ar sai dos pulmões e passa pela boca e pelo nariz. Exemplo, mãe. Tá vendo que o som mãe passa pelo nariz? O som da palavra mãe.
Posição da língua na boca ao pronunciar a vogal. Anterior, posterior, média. Com relação ao timbre, elas podem ser abertas, vogais que são pronunciadas com a boca bem aberta. Exemplo, amor. Então, normalmente, quando pronunciamos algumas palavras com a letra A, nós abrimos bem a boca. Ó. Amor. Fechadas. Vogais que são pronunciadas com a boca quase fechada. Por exemplo, ovo. Nós não abrimos muito a boca para falar a palavra ovo. É mais para dentro. Com relação à intensidade, elas podem ser tônicas, são vogais que apresentam o acento principal da palavra, exemplo, gato. Semitônicas, são vogais que apresentam o acento secundário da palavra. Por exemplo, pepino. Átonos, são vogais que não apresentam nenhum acento da palavra. Exemplo, rio. Ok? Então, esse texto aí, ó, tem um endereço que eu tirei da Escola Kids, escrito por Luciana. Se você quiser conferir aí no site dela, tá bom? E agora, nós vamos reforçar o conteúdo em relação às sílabas tônicas, né? Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora da que as demais. É o que chamamos de sílaba tônica. Leia e observe. Favor. A sílaba vor é a de maior intensidade. Então, aí, favor, quando nós falamos favor, o vor tem a maior intensidade aí. Justiceiro, a sílaba sei é a de maior intensidade. Sócrates, a sílaba só é a de maior intensidade. Como essa intensidade fonética ocorre em posições distintas em cada palavra, ou seja, pode estar na última, penúltima ou antepenúltima sílaba. Podemos classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica. Lembre-se de que nem sempre há acentuação na sílaba tônica. Então, nós já estudamos sobre isso, que às vezes a palavra ela tem a sílaba tônica, mas nem sempre ela vai ser acentuada. Às vezes a sílaba tônica vai apresentar na última sílaba, às vezes na penúltima e outras vezes na antepenúltima sílaba. Oxítonas. Oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica aparece na última sílaba. Então, leia e observe. Ó. Pajé, o G é mais forte. Urucum, o cum é mais forte. Manacá, cai. Sabiá, o A. Café, o fé. Paroxítonas. Paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica aparece na penúltima sílaba. Então, aí, ó, casa, K é mais forte. Rato, Ra é mais forte. Túnel, Tu é mais forte. Urso, Ur é mais forte. Fazenda, Zen, aí é mais forte. E proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica aparece na antepenúltima sílaba. Leia e observe, ó. Analítico, li aí fez o som mais forte. Hipérbole, per é mais forte. Jurídico, o ri é mais forte. Cólica, có é mais forte. Assíndeto, sim aí, ó, é mais forte.
ok? Então, aí, só para reforçar o conteúdo sobre as sílabas tônicas, sobre as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aí está o site que eu tirei essas informações, ok? E vai ficar aí para você realizar as atividades nas páginas 105, 106, 107 e 108 do livro de português sobre esse assunto, sobre sílaba tônica, sobre as vogais, como usamos as vogais aí, ok? E eu te encontro na próxima aula para fazer a correção. Até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo.